Em Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas Números 23, verso 19 diz que Deus não se arrepende. A Bíblia está em contradição. Não, Deus não se arrepende porque Deus ele é onisciente. Sendo onisciente, um dos seus grandes atributos, ele não pode se arrepender. Então a Bíblia estaria em contradição, esses dois textos das Escrituras. Como explicar isso? Fazendo uma boa exegese de pelo menos Gênesis capítulo 6, versículo 6, eu tentarei responder essa questão. Foi uma pergunta direcionada a mim pelo querido Roberto, e eu quero em rápidas palavras respondê-la e deixar definitivamente esclarecido esse assunto aqui para vocês. Portanto, antes de mais nada, pegue a sua Bíblia, a sua caneta, um papel e bora pro texto. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Para esclarecer melhor o assunto, eu vou usar esse material aqui, Manual de Interpretação Bíblica da editora Interessaberes. Aqui você vai aprender a interpretar com esse material o texto hebraico do Antigo Testamento e o texto grego aramaico do Novo Testamento. Indico esta obra, vou usar aqui esse material para ajudar a responder essa pergunta aí e sanar então essa dúvida. É preciso entender, senhores, que a Bíblia ela foi escrita em uma linguagem totalmente diferente, que é o hebraico totalmente antigo, que não é mais o mesmo hebraico que é usado hoje dentro da própria região de Israel. Então é necessário você acompanhar bastante as Escrituras, usando um dicionário e também fazendo uma boa exegese do texto. Claro que muitas pessoas vão criticar as traduções, tal, aquele negócio todo que eu já expliquei aqui. A Bíblia que nós temos, nós temos a cópia da cópia dos originais, porém nós preservamos o texto original na nossa Bíblia. O que muda é apenas alguns nomes, alguns termos, variantes textuais, que é o que acontece aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Claro que isso vai confundir muito e fazer uma confusão muito grande, que é o que esse assunto aqui está tratando. Porém, não muda o raciocínio quando nós interpretamos o texto como um todo e não uma palavra isolada no texto. Isso é muito fácil e a gente vai fazer isso aqui agora. A palavra vainahen no hebraico aí é uma expressão idiomática usada pelo autor para demonstrar dor, sofrimento, um sentimento de tristeza a respeito de Deus. E como Deus pode sentir dor, como Deus pode sentir tristeza? Explica melhor isso para mim, pastor. Vamos lá. O termo hebraico usado aí é uma expressão de antropopatismo de Deus nas Escrituras. Pastor, agora você complicou o negócio. Eu sei que parece que eu estou falando em línguas estranhas aqui para vocês, mas vamos lá, estou tentando ser bem objetivo possível para você entender. O que é antropomorfismo ou antropopatia nas Escrituras? Antropomorfismo e antropopatia são declarações bíblicas que se referem a Deus como se Deus fosse um homem, porque Deus é intransmissível, não há como nós nos referirmos a Deus a não ser pela nossa linguagem humana, porque nós não conhecemos a Deus pessoalmente. Por exemplo, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para poder ouvir. Ou aquele texto que diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus não tem mãos, Deus não tem olhos e também Deus não tem ouvidos, Deus é espírito. Mas a Bíblia usa uma linguagem antropomórfica ou antropopática para se referir a Deus na linguagem humana, porque é impossível nós referirmos a Deus em uma outra linguagem. Para se referir que Deus está vendo, que Deus está ouvindo ou que Deus está salvando, nós usamos essas expressões humanas que são chamadas de expressões antropomórficas ou antropopáticas. Então, em Gênesis capítulo 6, quando a Bíblia diz que Deus se entristeceu ou dilatou suas narinas no hebraico, é uma expressão antropomórfica para se referir a Deus como um Deus que se entristece por causa do pecado do ser humano. Nós sempre vamos nos referir a Deus da maneira humana, nós não conseguimos referir-se a Deus do modo como Ele é na sua essência, como totalidade. Então, quando nós lemos lá vainahen
no hebraico do Antigo Testamento, que Deus se entristeceu, que Deus se arrependeu, não é que ele se arrependeu, mas ele se entristeceu de ter feito o homem, ou seja, ele dilatou as suas narinas, é como se Deus soluçasse, é como se ele respirasse fundo, dilatasse suas narinas de angústia e de tristeza no sentido antropomórfico de dizer. Não sei se você está conseguindo me compreender, mas essa é a tradução original do texto, mostra Deus, ele se entristecendo e não se arrependendo. Nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, não tem como ele se arrepender de algo que ele já conhece. Como é que eu vou me arrepender de uma coisa sendo que eu já sei a resposta dela? Como é que eu vou me arrepender de fazer uma coisa sendo que eu já sei o que eu vou fazer lá na frente? Então é inconcebível uma ideia de um Deus que se arrepende de ter feito algo. Então a resposta é: Deus se entristeceu de ter feito o homem. É uma expressão antropopática e antropomórfica ali no texto. Lembrando a todos que perguntas como essas eu sempre estou respondendo aqui na minha página, nas minhas redes sociais e também no meu canal de YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e não deixe de compartilhar também com seus amigos. Todos os dias tem vídeos novos aqui nas páginas e também no meu canal, tá bom? Ainda estou selecionando as melhores perguntas para me responder em vídeo, outras eu estou respondendo aqui por mensagem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.